Vamos lá. Semana passada, nós começamos a estudar esse livro. Vamos lá, irmãos. A enfermidade na vida cristã, enfrentando as doenças com a palavra de Deus. O nome é bem sugestivo, né? Enfrentando as doenças com a palavra de Deus. Parece que um livro até mesmo de autoajuda, ou um livro de confissão positiva. Porque existe muita literatura nesse sentido, né? Enfrentar a doença com a palavra de Deus, parece que você está dispensando os métodos ordinários, né? De tratamento médico, cirúrgico, usar medicamento. Mas é completamente o inverso o que o livro vai nos ensinar. Como eu apresentei também, só recapitulando e também explicando para aqueles que não estavam aqui, o livro A Enfermidade na Vida Cristã, ele foi produzido, foi escrito por um presbítero que também é médico e é amigo meu já de longa data, presbítero César Miranda. Ele é presbítero na igreja presbiteriana em Belo Horizonte, é médico já há 18 anos e é um homem, aliás, 24 anos de medicina, 18 anos de presbiterato. E é um homem muito conhecedor da palavra de Deus. Então, ele produziu essa obra para a igreja. Isso é um grande benefício para a igreja. Se você puder comprar esse livro, compre. Os que são da área de saúde na igreja, muito mais, para você aprender qual a relação que a enfermidade tem com a palavra de Deus, com a nossa vida no estado de queda e como a gente pode enfrentar essas calamidades na nossa vida. Literatura bíblica a esse respeito, praticamente nenhuma. Eu não conheço outro livro em português que fale sobre esse tema, né, de maneira tão clara. Você tem muito no Brasil, confissão positiva, teologia da prosperidade, que são duas heresias, porque dizem que você confessar positivamente é você dizer que vai ficar bom, e isso é uma espécie de tratamento. A teologia da prosperidade, ela não aceita que um crente fique doente, isso também é um absurdo. E dentro do meio reformado, para nossa vergonha, existem alguns que creem na providência de Deus de uma maneira estranha, que é que Deus vai providenciar a cura, então por isso eu não uso medicamento. Isso está completamente equivocado. O que nós devemos saber é, primeiro, as bases da relação entre a palavra de Deus e a enfermidade, né? Qual é a relação que isso tem e quais são as promessas da palavra em relação aos enfermos. Semana passada nós já vimos, né, que há uma ligação do meu corpo com a minha alma a ponto de que uma doença na alma ela pode ser trazida para o corpo. Alguém se lembra alguns detalhes, alguns exemplos que eu dei aqui na aula passada? Uma doença que pode estar na alma e ela pode trazer para o corpo um problema. Qualquer pessoa. Gastrite, né? O texto diz que, por exemplo, uma pessoa que tem gastrite nervosa, né, geralmente é o que se chama. Então a gastrite nervosa ela é atacada geralmente quando você tem um estresse. Eu sofro disso aí. Ou seja, quando você está estressado, muito problema, muita pressão, a gastrite ela é atacada. Ou seja, você tem uma crise de gastrite. Aí você vai tratar a doença de maneira correta, tomando omeprazol, pantoprazol, todos os óleos que existem no mundo. Isso vai resolver o problema, se a gastrite é nervosa. Você vai aliar o sintoma, né? E a gente deve fazer isso. Nós não devemos ficar sentindo dor à toa. Se tem um remédio, eu tenho que aliviar. Mas eu preciso agora saber por que eu estou me deixando levar ao nervosismo, à ansiedade, né, à insegurança a ponto de adoecer. Uma dor de cabeça por conta de pressão, né? Pressão alta, que muitas pessoas têm por conta de estresse. Eu tenho que tratar a causa. E a causa, nesses exemplos que eu estou dando aqui, não estou dizendo que todas as doenças têm ligação direta com o pecado. Não é isso que eu estou falando. Mas existem sim doenças que elas são provocadas por conta do nosso pecado. Como, na maioria dos casos, de depressão, por exemplo.
Uhum. Com certeza. Só que existe essa linha, sabe, Suzana, que ela completamente ela aboliu o medicamento para tratamento de ansiedade, essas coisas. Eu tenho dificuldade, vou dizer por quê. A ansiedade ela pode chegar ao ponto da pessoa ficar paralisada. Né? Ela é tão ansiosa que ela perde o sentido, ela não consegue mais dominar a sua vida. Como é que eu, como pastor, vou tratar de uma pessoa que ela não consegue nem conectar os pensamentos? Então, a minha linha de pensamento teológico, entendo eu que não estou sozinho, muitos pastores reformados tratam assim. Primeiro manda para um psiquiatra, se for o caso, um neuro, alguma coisa desse tipo, para tratar o sintoma, para a pessoa ficar, né, tendo condições de conversar. Às vezes não tem nem condição de conversar. Já tratei de casos assim, pessoas que estavam se debatendo, tirando a roupa, fazendo coisa desse tipo. Como é que você vai conversar com uma pessoa desse jeito? Não tem como. Então, primeiro, tem que ser sedado, tem que ser controlado. E aí, depois que as coisas estão mais estáveis, então o pastor começa a conversar e vai tratar a partir da palavra de Deus. Veja só, sempre eu estou dizendo, não são todos os casos. A maioria dos casos tem a ver com algum pecado escondido. Um trauma lá de trás, geralmente o pessoal vai dizer, não, porque eu tive um problema há tantos anos e aquilo me incomoda até hoje. Qual é a relação que nós devemos ter com o passado, segundo a Escritura? O passado precisa ser resolvido. Por quê? Porque o meu passado diante de Deus já foi resolvido. Então, se eu, como pecador, Deus me perdoou e Ele não passa em rosto, ou seja, Ele não traz à memória aquilo que eu fiz, e Ele me perdoou completamente em Cristo, e eu tive um problema com alguém, aquela pessoa me fez mal, e eu vivo a vida inteira sofrendo por conta daquele mal, eu não entendi o que Cristo fez comigo. Eu não estou colocando em prática o que Cristo fez comigo. Eu preciso resolver meu passado. E aí, no trabalho pastoral, é isso que o pastor vai fazer. Se for uma necessidade de uma reconciliação, quando isso é identificado, ele vai tentar fazer a reconciliação entre as partes. Se não for mais o caso, ele precisa se libertar do passado e saber que Cristo fez novas todas as coisas. E aí vai tratar, né, dessa maneira, com aconselhamento bíblico, esse tipo de questão. Né? Não existe fórmula mágica para isso. O pastor não dá uma cápsula, você toma e aquilo ali resolveu. Não. Isso vai ser tratado com a palavra de Deus, às vezes por meses, às vezes até anos. Né? Mas não pode ser também a vida toda. É diferente, por exemplo, de um tratamento terapêutico, quando você passa 10 anos pagando terapia toda semana, e nunca resolve o problema. No aconselhamento bíblico, você tem alguns meses aí de trabalho e isso precisa dar resultado. Precisa dar resultado, porque a palavra de Deus, ela precisa resolver o que ela se propõe. Lógico, se é um caso clínico, irmãos, por favor, nós não estamos lidando aqui com exageros, né, com ignorância desse tipo. Se é clínico, quem tem que tratar é o médico. Mas o médico, ele foi comissionado por Deus para tratar com o corpo ou com a alma? Corpo. O médico vai tratar do corpo. Da alma, quem entende é Deus. Mas como Deus não vai descer para tratar, ele deixou seus ministros. Né? Por isso a gente trata dessa maneira. Sem desconsiderar o tratamento médico, mas de uma maneira aí na raiz do problema para resolver. Ok? Então vamos lá, vamos tentar. Alguma dúvida sobre isso? Vai. Quando alguém na igreja está passando um problema assim, que não é da igreja, aí vai ter que procurar um psicólogo. Porque se for para tratar assim de imediato, qual é o trabalho de um pastor com um descrente? É o trabalho que qualquer membro faz. Qual é? Evangelismo. Uma pessoa com esse tipo de problema, um pastor vai tratar, ele vai evangelizar, em primeiro lugar. Por isso que dentro do aconselhamento bíblico, o que você começa fazendo é tratando realmente, sabendo se a pessoa é salva ou não.
Porque senão aí vai ser, primeiro, justificação pela fé, apresentado o Evangelho e as implicações do Evangelho. Então, o trabalho com o descrente qualquer membro pode fazer, porque é trabalho de evangelização. Sabe por quê, irmão? Vamos tentar aprofundar um pouco nesse ponto. O casal está passando dificuldade, a mulher está reclusa em casa, não consegue nem sair de casa mais porque o casamento está um caos. Aí eu chego para essa mulher descrente, aí eu digo, olha, você precisa ser como a igreja, que é alegre, que ama seu marido. Ela vai dizer, como quem? Não estou entendendo. Ela não vai entender, o que igreja? A igreja não é um prédio? Desse problema. Mas é que nós estamos tratando do problema da cabeça, de algum tipo de depressão, alguns equilíbrios dessa forma, mas de qualquer tipo de doença. E a origem da doença é necessário ser tratada em primeiro lugar. Onde tudo começou? Como é que a doença entrou no mundo? Agora, por favor, comigo. Gênesis capítulo 1. Gênesis 1, verso 31. 26 e 30. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Verso 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, houve tarde e manhã, o sexto dia. Então Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pela esperança que ela nos traz e resolver qualquer problema que possa nos acontecer e diz respeito à nossa alma. Ajuda-nos, Senhor Deus, a fim que possamos sair daqui mais instruídos nela, para tratarmos também no momento de enfermidade, da nossa esperança no Senhor e reanimarmos outros que precisam. Em Cristo Jesus nós oramos, Senhor. Amém. Deixa muito claro quando eu falar a respeito de como o homem foi criado. Deus disse: eu vou fazer o homem à minha imagem, conforme a minha semelhança. É difícil a gente entender exatamente o que é essa imagem e semelhança de Deus, porque você vai pensar como Deus é. Então, eu sou imagem e semelhança, eu sou parecido com Ele. Mas como é que Deus é para que eu possa ser parecido com Ele? Deus é Espírito. Então, a priori, é preciso saber que eu também sou Espírito. Deus é Espírito, eu também sou Espírito. Eu sou Espírito e sou carne. Fui materializado, eu tenho corpo.
ser como Deus, no sentido também, quando eu penso em um homem que tem corpo, nesse ponto eu não sou como Deus, porque Deus não tem corpo. Onde reside então a minha semelhança com Deus? No Espírito. E naquele que o Espírito é pessoal. Deus é pessoal. Nós somos pessoal. Nós temos vontades. Deus ele é bom. O homem foi criado bom. No sentido como não faz mal, não se revela para Deus. Deus é justo. Nós temos senso de justiça. Deus é amor. Nós também sentimos esse desejo de amar alguém. Deus é paz, nós muitas vezes buscamos ter paz na vida. Então, muita coisa de Deus era semelhante a mim. Então, eu passo a ser mais semelhante de Deus nesse sentido, e não corporeamente. Mas Deus também disse, por exemplo, eu estendi a minha mão no meu povo. Eu não tenho mão. O que é que Deus está fazendo ali? Ele está me ensinando o que ele fez. E para que ele me ensine, ele adapta a linguagem ao meu entendimento. A ponto dele dizer, eu estou estendendo a mão, eu estendi meu braço que salva. O braço de Deus já não é o braço que levanta o doente necessitado. O braço de Deus é quando ele vai falar sobre salvação, o poder dele. E eu inclinei meus ouvidos, ou seja, eu ouço meu irmão. Deus vai mostrando que, de alguma maneira, ele se assemelha ao homem, porque ele deseja o nosso bem. Então, quando Deus criou o homem, o homem era bom. Toda a criação, em cada dia, você percebe. No final daquele dia, Deus disse e viu Deus que Cristo era bom. Mas quando ele criou o homem, ele não disse que o homem era bom, ele disse que o homem era bom. O sexto dia não era somente tudo foi completo, não existia mais nada a ser criado. Deus não cria mais nada. Deus agora, ele age com a própria prudência. Então, quando eu vou pensar em doença, primeiro eu preciso entender que antes de haver doença, havia um estado que Deus criou, um estado de perfeição, onde não existia doença, porque doença é uma imperfeição. E Deus não criou nada imperfeito, ele criou tudo perfeito. Logo, não existiria doença se não existisse o quê? Pecado. E o pecado trouxe a doença. Porque você veja, quais são os termos desse pacto que foi criado aqui? Capítulo 2, verso 15 de Gênesis. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. O que é a doença me leva? Para onde ela me leva? Logo, se não houve essa doença, também não existia morte. Mas para que não houvesse nem doença nem morte, não poderia ter o tempo. Você só chega à morte por conta do pecado. A doença é simplesmente um meio pelo qual eu chego à morte. Por isso que a gente chama doença, dor. De onde que surgiu a dor? Capítulo 3. Verso 16, alguém lê para mim, por favor. E a mulher diz, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás filhos, e o desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Verso 17, cara. E Adão disse: Porquanto tens ouvido a voz da mulher, comeste da árvore do nome de Deus, dizendo: Não comerás dela. A livre a terra por nós de mim. Mudou, comerás dela todos os a maioria das traduções ela diz em família. Mas a palavra no hebraico é a mesma raiz. Família, no verso 17, é a mesma de em dores darás a luz. Exatamente aquilo. E o elemento dor, ele entrou na criação depois do pecado, que é uma maldição temporal. Veja só, qual é a maldição final? A morte. Mas antes da morte ainda há uma maldição temporal, que é chamada de dor. O elemento não existia antes do pecado. Isso que você se dor, você fica trabalhando,
a dor pelo poder do pecado. Não se fez dor se eu existisse pecado. E as dores são diferentes. Não é dor só que você bateu uma linha e comeu, não. Eu queria dizer aqui que a dor aqui, na situação dela, a gravidez, a reação do filho. E qual é a outra dor que ela sente? O desejo de gerar para o marido e de governar. Aí a gente vai dizer, veja só. A questão da submissão feminina, ela se vê por conta. Só pai e irmão se adoram de misericórdia. Aí no verso 19 começa a falar dos animais. Deus fez os animais e deu ao homem para que ele chamasse pelo nome. E isso ele vai dizer, para que você domine a terra. Veja, o fato do homem dar nome ao animal, preste atenção nisso. O fato do homem dizer cachorro é cachorro, gato é gato, isso impõe sobre ele uma autoridade. A Bíblia está dizendo isso. A autoridade que o homem tem sobre o animal não pode dar nome ao animal. E a não tem essa autoridade. Aí o texto para, aqui no verso 19, que fala dos animais, e volta para falar sobre a mulher. Verso 1. Então o Senhor Deus fez cair pesado sobre o homem, deixa adormecer, tomou para seus filhos, deixou lugar com carne. E a costela do homem, que o Senhor Deus tomará o homem, e a costela do Senhor Deus tomará o homem, transformou na mulher, e a trouxe. E disse o homem, afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então ela se acha, parou. O que a dor está fazendo aqui? Capítulo 3, verso 16, quando a mulher vai ser governada e em dores, porque a autoridade agora é pecaminosa. Qual vai ser a dificuldade da mulher? Ela vai desejar desesperadamente ter um marido, e quando ela tiver o marido que ela tanto sonha, ele não vai saber se ela Quando eu fui falar que você quer um marido, tanto um marido, mas quando você tiver, não vai saber liderar bem a casa. Todas as mulheres casadas sabem do que eu estou falando. O marido, por mais que se esforce, que seja crente, ele governa em dores, com muita dificuldade. E sobra para quem? Para a mulher e para os filhos. Né? Então, em dores é isso aí. Ele tem autoridade, mas ele não sabe lidar muito com a autoridade. E naquilo que é mais sublime da mulher, que é a gravidez, é o que se chama, né, a dor da gravidez, que dizem ser incomparável. Eu não sei porque eu nunca tive, né? E graças a Deus nunca vou ter. Mas quem teve já a dor do parto, alguma mulher que já teve parto normal? Só Nathalie, né? Quer dizer, normal não, porque normal é o cesáreo, né? O parto normal é anormal. É anormal, é uma dor anormal. É natural. Né? Também não é natural, não, o negócio daqui. Pois não, Yuri? Não, pode falar. Entende que à medida que a sociedade ela vai adquirindo novos conceitos, principalmente nesses últimos 50 anos, as pessoas também vão vendo a doença assim como a morte de uma forma diferente. O homem ele é mais o centro do universo hoje do que era 30 anos atrás, 40 anos atrás. Então, de certa forma, também essa questão da doença, ela entra na igreja e de certa forma, entre aspas, a gente pode dizer que ela contamina um pouco a nossa visão sobre a doença. Né? Você vê, por exemplo, Jó, que estava em cima de uma cama prostrada, e a mulher disse: amaldiçoa esse teu Deus. Ele disse: eu que só recebo o bem de Deus, porventura não posso receber o mal também? Né? Então acho que. Mas você veja que o espírito dessa época também estava lá na mulher de Jó, né?
Quer dizer, como é que você é crente e está doente, rapaz? Gosto de crente, né? Coisa que os crentes hoje, dentro das igrejas, eles não veem dessa forma, né? Então, muitas vezes eu entendo que a doença ela é um instrumento de Deus até para humilhar o cara. Na verdade, às vezes até para humilhar, às vezes até para colocar ele no lugar dele, para provar, né? E fazer com que ele veja comum, não é. Porque quer dizer, bom, é uma fase disso que eu digo. Uma doença, uma ansiedade, principalmente, ela faz uma pessoa repensar na vida. Então não tenha dúvida que Deus também coloca no rol de mais que alguns que são por conta de alguma necessidade nossa para a santificação. Deus usa também esse meio. Não tem dúvida. Muitas pessoas já se voltaram a Cristo por conta de uma doença, né? Mas existe no meio evangélico hoje uma forte tendência a dizer que Cristo ele cura todas as doenças em toda situação e que eu não devo aceitar a doença, né? E o texto que mais se usa é Isaías capítulo 53. Abra comigo, por favor. Isaías 53. Eu vou pedir para alguém ler o verso 4 e verso 5. Nós, reputados estão aqui, perigo deles no oprimido. Mas ele pode transpassaram pelas nossas transgressões e morrido pelas nossas iniquidades. Castigo pelos dias da paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras foram sarados. Primeiro, uma regra básica de hermenêutica é quando você está dentro de um livro, né? Você caiu de paraquedas aqui no capítulo 53. Se tem o 53 é porque tem o que antes? O 52. Antes do 52, 51, 40, 50, 49 e assim por diante. Ou seja, você está dentro de um contexto maior. Existe mais coisa aqui. E se tem o 54 é porque também tem coisa depois. Então, do que é que está falando Isaías aqui? Do que é que Isaías está falando? Pois não? Pode falar. Foi uma pergunta retórica, mas pode falar. Pode falar, Yuri. Exato. Lembre que o contexto imediato é Israel no cativeiro, né? A parte norte de Israel já está no cativeiro, a parte sul está recebendo a profecia que também irá para o cativeiro por conta do pecado. Mas do capítulo 40 em diante, que é o servo sofredor, começa um anúncio do servo sofredor, que é o Redentor que vai vir, né, tirar Israel do cativeiro, que ele informa mais à frente que vai ser Ciro, né? Capítulo 49 fala isso, depois vai falar de novo, que é Ciro, rei da Medopécia, para tirar daquele cativeiro do Antigo Testamento. Mas na verdade Isaías não está falando só sobre Ciro, mas sobre quem? Cristo é o Redentor verdadeiro de Israel. Então, esse é o contexto. Pecado que leva o homem para o cativeiro, né? E para sair do cativeiro precisa de um libertador. Mas ele começa a tratar dessas coisas com outra linguagem. A linguagem é enfermidade. E ele vai alternar entre enfermidade e pecado. Observe. Verso 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Lembre que no pensamento judeu, eles trabalham com pensamentos assim, com verdades paralelas. Então, primeiro ele fala de nossas enfermidades, nossas dores. Aí levou sobre si e nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Por que ele não fala mais enfermidade? Como Mariana? Ele está fazendo um paralelo, que nesse contexto, doença e enfermidade tem a ver com pecado. Aí ele vai dizer em seguida, e moído pelas nossas iniquidades. Ele está repetindo um paralelismo, né, sinonímico, a mesma coisa.
e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, agora ele voltou para pecado, porque quando eu estou em pecado, eu estou em guerra com Deus, mas pelo castigo de Cristo, pela enfermidade dele, eu tive paz, e pelas suas pisaduras, ou seja, pela enfermidade dele, eu fui sarado. Qual é a doença que Cristo está me salvando aqui? O pecado. E o pecado não é uma doença que você trata com um medicamento. Qual é a solução para o pecado? A morte. Porque ele disse, certamente morrerás. A questão é, eu vou morrer ou Cristo vai morrer no meu lugar? Então, se houver um substituto para a minha enfermidade, que morre no meu lugar, logo eu estou livre da doença, do pecado. Então, ou você, no último dia, vai morrer eternamente, para cumprir a lei do Senhor, certamente morrerás, ou então alguém vai morrer no seu lugar, Cristo morrer no seu lugar. E aí você está livre do pecado. Mas quando Cristo vem, né, ele trata a doença. Abra comigo, Mateus capítulo 8. Mateus 8. Interessante que Mateus 5 a 7 é o sermão chamado Sermão do Monte. 5 a 7. Cristo sendo revelado como profeta. Agora, a partir do capítulo 8, é o segundo ofício de Cristo, Cristo o sacerdote. E aí, Cristo como sacerdote, veja, ele cura um leproso, verso 1 a 4, é a cura de um leproso. Depois, a cura do criado de um centurião. Depois, a cura da sogra de Pedro. E aí o texto chega no verso 16, dizendo assim: chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Cristo é o perfeito intérprete de Isaías 53. Porque quando ele vem no seu ministério, ele vem curando a doença, expelindo o demônio pela palavra. Mas ele curava só por curar, só para uma pessoa que estava enferma deixar de estar enferma, é isso? Ele salvou. A linguagem figurada aqui de tirar a doença de uma pessoa, ora, porque teve muitas pessoas que continuaram doentes. Paulo disse que tinha um espinho na carne, nós sabemos exatamente o que é, mas ele orou 3 vezes, e o que foi que Deus respondeu? A minha graça te basta. Ou seja, ele não curou todos. Os que ele está curando aqui é para apontar que o que Isaías estava dizendo a respeito da doença era, na verdade, o pecado. O tratamento de Cristo é do pecado. E aí, veja, ele cura o corpo e cura a alma também, porque ele expulsa demônio. E o comentário é, ele curou. Cristo, ele tem poder, não só de curar seu corpo, ele tem poder muito mais de curar sua alma. Então, se você um dia tiver uma doença grave, Deus lhe livre disso, mas é muito provável que todos nós tenhamos doenças sérias. Você precisa lembrar disso. Primeiro, isso aqui é fruto do pecado original, ou talvez do meu pecado. Em segundo lugar, o médico, ele vai fazer o que ele pode, que é tentar aliviar a minha dor, curar dentro do que ele pode. Mas mesmo que o médico diga assim, não tem mais esperança para você, e você de fato morrer, Deus pode inclusive reverter essa situação, mas se de fato você morrer, o melhor é você saber, a maior doença da minha vida, que me levaria não para a morte, né, desse corpo, a doença que me levaria para o inferno, já foi sarada. Cristo morreu no meu lugar. Ele é a minha justiça. Ele é a cura de toda enfermidade. É desse ponto que a gente começa a tratar sobre relação entre doença e o cristianismo. Deus não vai curar todos.
Muitos crentes já morreram com doenças sérias depois de orarem por anos. Deus nunca prometeu curar todos. Ele disse sim. Todo aquele que vier ao Pai, por intermédio de Cristo, esse é sarado no Senhor. Então, irmãos, a visão que nós devemos ter a respeito da doença tem que ser nesses termos. Cristo tratou a maior das enfermidades. Isso. Tem muita gente em pecado. Vai ter que disciplinar a igreja quase toda hoje. É verdade, né? Eles confundem. A Bíblia diz assim: bem-aventurado Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de riquezas espirituais. Efésios 1:3. A riqueza que a gente foi enriquecido nessa terra foi espiritual. Tem crente que vai morrer pagando aluguel. Eu não sei se eu lhe desanimei, mas bem provável. Tem crente que vai... Os irmãos se identificam. Tem crente que vai morrer, né, correndo atrás dos pagamentos do fim do mês. E é crente. E não tem problema nenhum nisso. E aí esse crente, ele prova de uma coisa que o rico não prova. Ele vê a providência de Deus todo mês. Chegou o fim do mês, ele diz: graças a Deus, mais um mês, o Senhor até aqui nos ajudou. O rico também prova de uma outra bênção de Deus. Deus me deu mais do que eu preciso, agora eu vou ajudar o necessitado. Ele é como Deus que socorre o necessitado. O pobre é como Cristo, que tendo tudo se fez nada, viveu humilde, mas não se sentia menor por conta disso. E Deus o exaltou ao último dia. Qual for a doença, irmãos, que lhe aflige ou vai lhe afligir, lembre-se disso. Deus curou a maior de todas, que é o pecado. Amém. Vamos orar, pedindo ao seu irmão Christian que agradeça a Deus por essa manhã.